E isso que é o mais importante, porque quando às vezes a nossa carne está fraca, mas nosso espírito está sempre pronto. E é uma batalha, né, amados? Entendemos que existe uma batalha espiritual. Para nós que somos espirituais, existe uma batalha espiritual que enfrentamos. Por isso que toda Jubra que jejuou, orou, consagrou, para esses níveis de batalha mais profundo. Porque entenda uma coisa, amados, e eu já estou aqui ministrando, o seu inimigo, o diabo, o seu adversário, que eu canso de falar para você que não é o seu vizinho, não é o seu primo, não é o seu... É o príncipe das trevas, o seu adversário. Ele não quer que você celebre. Ele não quer que você celebre. Ele não quer que você se alegre. Ele não quer que você cante. Ele não quer que você exulte de alegria. Ele quer que você esteja constantemente em um estado de abatimento, de tristeza, de amargura, de angústia. Porque dessa maneira, nesse estado abatido, dificilmente vai sair uma expressão de adoração ao Senhor que agrada o coração de Deus. Mas o Senhor, em nome de Jesus, aleluia, rompeu essas barreiras, glória a Deus. E eu quero declarar aqui que nem Abacuque disse, né, pastor? Abacuque olhou para o campo e não viu nada produzindo. Olhou para as oliveiras, olhou, aleluia, e nada de fruto. Olhou para o campo, viu as ovelhas que foram arrebatadas, roubadas, e nada acontecendo. Mas quando ele olhou para o céu, ele entendeu e compreendeu e declarou, assim como a palavra do Senhor o diz: nada disso está acontecendo, mas eu sei que eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque se nossa alegria não parte dele, o que te alegra? Amém? Se você não encontra contentamento nele, o que te alegra de verdade? O que te motiva? O que te faz cantar? Amém, igreja? O que te faz cantar? O que te faz se levantar todos os dias? A expressão desse mundo diz assim, né? O que me motiva a trabalhar todos os dias é os boletos. Brincadeira? Mas não, também. Mas se o Senhor não te fizer acordar no outro dia, amém? Se o Senhor não te fizer acordar no outro dia, quem te fez? Então, que Ele seja a sua motivação diária, que Ele seja a sua porção diária, e que Ele seja o motivo que te faz ficar de pé, que Ele seja o motivo, aleluia, que a palavra do Senhor seja o motivo que te faz levantar e falar: não vou enfrentar um leão não, eu vou enfrentar uma cova de leões. Daniel, ele entendia isso, e quando o decreto foi dado, ele disse: não, eu não vou parar de buscar o meu Deus, porque existe um decreto de morte. Não, o meu Deus todavia estará comigo em qualquer circunstância, em situação, então eu vou buscá-lo continuamente. E quando ele entrou na cova dos leões, foi posta a pedra, no outro dia estava lá o rei, angustiado, foi correndo, preocupado, porque é diferente aquele que serve e aquele que não serve, né? Não é diferente, pastor? Estava lá o próprio Daniel, o servo do Senhor, lá na cova dos leões, e fora estava alguém extremamente perturbado, aflito, contrito, por causa do decreto que aconteceria, sem saber o que ia acontecer. Amados, deixa eu te falar uma coisa para você: a sua aflição e o seu desespero só reflete aquilo que você realmente acredita. Pegou essa? Então, é necessário você confiar no Senhor absolutamente. Estava lá Dario no outro dia, desesperado, gritando na cova, né, na porta lá da cova, da pedra: Daniel, porventura o teu Deus tenha te livrado disso? E Daniel disse: rei, vive para todo sempre, vive o Senhor,
que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Eu quero vou falar uma coisa aqui que Deus tem falado comigo para ministrar essa palavra que nós vamos ler agora. Não existe acaso, tá? Aconteceu porque tinha que acontecer, porque era um acaso. Não, existe propósito dos céus. E se eu estou alinhado com os céus, tudo que os céus têm um propósito, eu vou viver em nome de Jesus, porque é isso que eu creio. Então não se desespere. Aqui a palavra agora nesse momento é: não se desespere. A Ana leu um versículo e é muito lindo, que o Espírito avisava a Paulo que ia acontecer, e mesmo assim ele não se desesperava, porque ele sabia a quem ele servia, por que ele foi chamado, e que o Senhor daria socorro e livramento. E se o Senhor o permitisse que ele entrasse onde ele tinha que entrar, ele sabia que o Espírito do Senhor estava com ele, então ele era mais do que vencedor. Aqui, Daniel da mesma forma. Você está cheio do Espírito Santo, amados. Você tem o Espírito Santo em você. Usa essa força, usa esse poder. Para de tentar fazer com suas próprias mãos. Existem batalhas que você não vai vencer desse jeito aí, não. Aleluia. É tempo de você entrar no Senhor, se derramar no Senhor e falar: em ti, Senhor, eu sou vencedor nessa situação. Fora de ti, Senhor, eu não vou conseguir. Mas eu não posso desanimar. Eu não posso parar, eu tenho um espírito, e às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a gente está vendo uma situação ali, e você fala: nossa, essa situação vai dar uma dorzinha de cabeça para mim, eu vou correr ou vou enfrentar? O que eu faço? Amém? É o famoso ditado: se correr, o bicho, né? Não é assim? Não, amados. Isso serve para quem não confia no Senhor. Eu não serei engolido. Eu não serei devorado. O fogo não me queimará. Chama alguma arderá em mim. Eu não serei afogado nem submergido pelas águas, porque aquele que está comigo é quem me garante, quem me sustenta. Então você já vai iniciar essa semana sabendo que a palavra do Senhor está te fortalecendo e dizendo que você é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse contexto que nós vamos ler em 2 Reis 8:1, deixa eu ler para você entender. Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ressuscitara: levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes. Preste atenção nisso, onde puderes. Qualquer lugar que você puder ir, vai, só sai daqui. Olha isso. Eliseu chamou a mãe do menino, a sunamita, a quem ele havia ressuscitado, e disse para ela: olha, sai daqui. Vai para qualquer lugar que você puder, menos aqui. Vai para o exterior, vai para outro estado, mas sai daqui, porque Yahvé determinou para essa terra um tempo de fome que durará. Um tempo de fome que durará? Prega comigo, glória a Deus. Um tempo de fome que durará? 7 anos. Versículo 2, Nath. A mulher seguiu, olha isso, a mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Olha onde ela foi, né? Tanto lugar para aí, ela foi na terra dos filisteus. A cabo dos 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e o seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi. Quem lembra quem é Geazi, amados? O servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher, aí está o seu filho,
aí está a mulher, aí está o seu filho que Eliseu ressuscitou. Só até aqui por enquanto, depois a gente continua, Nath, no 6. Amados, aqui, Eliseu, é tão interessante que Deus fala para Eliseu, vai haver fome durante 7 anos. Pedro, mas Deus não mandou Eliseu avisar a sunamita. Deus avisou Eliseu que haveria fome nessa terra, nessa nação, 7 anos, mas Deus não mandou ele avisar a sunamita. Eliseu falou, como que eu posso dizer para você? Eliseu aqui, ele estava falando não assim, olha, essa mulher, essa sunamita, teve um coração tão generoso para comigo, que ela construiu um quarto para mim, colocou uma cama boa, uma poltrona para me sentar, um candeeiro para me ler, me serviu comida, bebida, em todo o tempo que eu estive ali, foi fiel naquilo que ela determinou no seu coração, e ele não achou, acredito que ele não achou justo com que essa mulher padecesse tudo isso que a terra ia passar, durante esses 7 anos, ele falou, não, vou avisá-la, olha, a fome que vai acontecer é determinada a este povo, não às nações vizinhas, é a este povo, então sai daqui, vai para onde você puder ir, onde você quiser, porque vai ser 7 anos, quando eu olho para essa palavra, pastor, eu fico pensando assim, Pedro, o que será que nós temos semeado? O que eu tenho semeado? O que eu tenho gerado no mundo espiritual e até no coração do meu irmão? Para que ele também possa ser generoso para comigo. O que eu tenho feito dentro das minhas possibilidades? O que eu tenho apresentado? Porque se você olhar a história, uns capítulos atrás, você vai ver que essa mulher de bom grado viu o homem passando e falou, lá vai um santo homem de Deus, eu vou fazer alguma coisa por ele. E ela, como eu posso explicar para você, foi tão generosa ao ponto de fazer o melhor. Eliseu quis presenteá-la, chamou-a e disse, olha, o que você precisa? Eu tenho, como posso explicar para vocês, eu tenho intimidade com o rei, eu tenho intimidade com os governantes, o que eu pedi para eles, eles fazem. Você precisa de alguma coisa? Aquela mulher diz, tenho tudo o que eu preciso, o que eu fiz não foi querendo nada em troca. Glória a Deus, amado, você está entendendo o que Deus está falando com você? Eu fiquei hoje meditando, falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar para o seu povo? Será que o seu povo está preparado para te servir sem querer nada em troca? Porque um alto preço já foi pago na cruz do Calvário. Existe um resgate que foi feito pela minha vida e por sua vida, muito, não foi preços de moeda, foi preço de sangue, que valor algum supera esse resgate. Será que nós estamos prontos a te servir generosamente? Mas como que eu posso te servir, Senhor? Servindo o meu irmão também. Aquela mulher deu a maior prova do que é servir ao Senhor, do que é ser um cristão de verdade. Jesus veio em corpo humano, deixando toda a sua glória, e o que ele mais fez aqui, aleluia, foi servir. Ele não se assentou como rei, ele não se apresentou com toda excelência e glória de que ele merecia, mas não, ele se fez o menor no meio do seu povo, para servir, para curar, para apresentar, para mostrar aos crentes daquele tempo, e nós agora dessa geração, o que realmente era cumprir a palavra do Senhor. Agora, se eu sou capaz de ver a necessidade do meu irmão e não me mover em nada, alguma coisa está errada, pastor. Não é assim, pastora Rose? Eu sei a necessidade do meu irmão, eu sei o que eu posso fazer para ele. Ah, mas eu não tenho muito. Deus não está perguntando quanto você tem, é a capacidade que você tem de fazer com o que você tem. É um coração generoso,
voluntário, pronto a servir. E eu vou falar para você, de verdade, tem um retorno maravilhoso disso. Quando Deus anunciou a fome, que todos passariam, Eliseu lembrou daquela mulher e falou: não, peraí, tem alguém especial que eu preciso avisar. O pastor entendeu a palavra, né, pastor? Aleluia. Nossa, William, muito obrigado. Deus abençoe. Tem alguém muito especial. Sabe que eu vejo o amor de Deus, pastor? Vendo assim. O pastor, não, vou falar uma coisa aqui, viu? O pastor está muito assim com Deus, viu? Porque os 2 dias, né? Então eu já nem vou usar ele como exemplo, vou usar outro. Né? Vou usar outro. O pastor Deus já falou até que vai trazer muita coisa aí para ele, né? Falou para ele comprar construir um outro celeiro que vai ser tanto, né, pastor, que não vai caber. Pelo menos foi o que eu entendi. Quer dizer, tanto celeiro financeiro, ministerial, né? De repente Deus chamou o Gabriel, né? O Gabriel fez algo que agradou o coração de Deus, porque essa é a questão. Não é assim? Agrada o Senhor. Não foi o que o salmista disse? E Ele concederá o desejo do teu. Mas eu tenho que agradar o Senhor, André. E como que eu agrado ao Senhor, pastor Rubens? Como que eu agrado o Senhor? Sendo que eu não sou alguém que nem ontem foi ministrado sobre a grandeza de Deus. Como que eu vou agradar alguém tão grande, Pedro? Como que eu vou agradar alguém tão poderoso? Como que eu, na minha insignificância, nas minhas misérias, Dora, como que eu posso agradar o coração de Deus? Servindo o meu irmão, suprindo a necessidade daquele que precisa ser suprido, seja com um abraço, com uma palavra, e seja com qualquer coisa, com tempo. Obrigado, pastor. O seu tempo é tão precioso que a única coisa que não volta é o seu tempo. E quando você doa o seu tempo para o seu irmão, e aquela mulher, e agora de repente o Gabriel doa esse tempo, faz, serve, acontece, e de repente Deus está vendo que algo está para acontecer na terra, mas daí o Espírito faz lembrar: não, tem o Gabriel lá. Gabriel, não vai por aqui, pega esse caminho aqui, porque ali na frente vai dar ruim. Quem está entendendo, diga amém. Vai por aqui, não importa o que vai acontecer aqui. Os fins não justificam os meios, só vai por aqui que eu sei o que eu estou fazendo. Vai nesse caminho aqui. E Gabriel obedece, que a mulher fez isso, ela não pensou 2 vezes, pegou o seu filho, deu área. Amém? Foi lá no meio dos filisteus, está tudo bem. Só que ela deixou casa, deixou seus bens, deixou terrenos, deixou sua fazenda. Não foi assim? Será que nós estamos preparados para obedecer ao Senhor? Eu fico tão maravilhado porque, pastor, Elias chegou para Eliseu e disse: segue-me. Eliseu tinha carroças e bois. Falou: peraí, agora quebrou a carroça inteirinha, fez lenha, matou os bois, sacrificou. O Senhor disse: é agora. Será que eu estou preparado para queimar as lenhas e matar os bois? E obedecer ao Senhor e ir aonde Ele me mandou? Ou ainda no meu coração existe o desejo de cumprir somente a minha vontade? Eu vou falar uma coisa, e entenda: Deus está cuidando de você, e diz o Senhor: não se preocupe, eu sou Deus dos detalhes. E os detalhes, eu observo, eu vou cuidar de tudo. Confia.
Mas aí eu estou lá no meio dos filisteus. Pastor, eu tive que sair da minha casa, do meu conforto, eu tive que largar, abrir mão de algumas coisas para servir, e estou aqui no meio dos filisteus, né? Um povo que se levanta, sei lá, contra o Senhor, e eu estou aqui. Deus está dizendo: não se preocupe, eu te tirei de lá para te guardar, aleluia, e aonde eu te coloquei, não se preocupe, que até o que é seu está sendo guardado, diz o Senhor. Não se preocupe com o que passou, com o que você deixou lá atrás, com o que você teve que abrir mão pelo Senhor. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem das antigas. Eis que faço uma coisa nova. Para. Aquela mulher obedeceu e foi. Passou 7 anos. Passou 7 anos, a terra, né, ficou devastada, aconteceu tudo o que aconteceu. De repente, voltou tudo ao normal. Está ali Geazi, o moço de Eliseu, conversando com o rei, porque o rei ficou curioso. Esse novo rei tinha curiosidade de saber os prodígios que Eliseu havia feito, né, aqui na terra. E ele contando a história da sunamita, a qual Eliseu havia ressuscitado o filho. Primeiro Eliseu orou, ela engravidou porque não podia ter filho, depois o filho morreu, Eliseu foi lá, orou, ressuscitou, entregou para... Deus é maravilhoso, né, pastor? Diga para o teu irmão assim, bem forte, você não vai perder nada. A partir de hoje, fala para ele, você não vai perder mais nada. E agora você vai ser boca profética que vai dizer para ele, e até o que foi tirado vai ser devolvido, diz o Senhor dos exércitos. Quem crê isso, aplauda o nome do Senhor. Até o que foi tirado vai ser devolvido, diz o Senhor. Porque quem te garante é o Senhor. Existe um ambiente profético aqui. Aleluia. E agora está lá Geazi contando, olha, né? E olha, você entende que não existe acaso, existe propósito. Por que aquela mulher tinha que voltar e nos aposentos do rei, justo no dia que estava Geazi falando dela? Na hora, ali ó, sabe, o momento certo, a junção das coisas acontecendo ali, Deus movendo tudo. Meu Deus, eu sinto a graça do Senhor aqui. Diz o Senhor, eu tenho tempo, eu tenho a hora, eu tenho um momento e vai acontecer. Não se preocupe, confia no Senhor. Mas é um tempo de seca. É um tempo de seca. O Senhor disse, eu vou pôr rio nos ermos. Confia em mim. Acredita em mim, diz o Senhor. Entrega tudo. Para de me servir pela metade. Para de entregar esse coração ainda cheio de coisas. Eu sou o Deus que quer entrar na tua vida, não ficar só na tua sala, e você vem de vez em quando e serve um cafezinho para mim. Eu estou à porta batendo, você abriu, eu entrei, mas me colocou na sala e me deixou ali. De vez em quando você passa, né, e lembra que eu estou ali. Mas diz o Senhor, eu quero entrar na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, na lavanderia, no banheiro, na sua casa. Eu quero por inteiro habitar em você. E aonde você estiver, eu estarei ali. Aleluia. Eu sei o tempo. Sou eu o tempo, para começar. Ele é o tempo. Ele é o tempo. O Senhor diz para você, eu vou preparar tudo. Já tá, olha, enquanto você está aqui, ouvindo essa palavra e sendo direcionado, já está acontecendo, diz o Senhor comigo. Deus está abrindo olhos espirituais aqui, você está começando a entender o propósito, e você não vai se frustrar mais, diz o Senhor. O mais interessante, pastor, é que essa mulher, ela estava só preocupada com o terreno. Eu deixei a minha casa,
ela fez igual fez a primeira vez. Quando o menino morreu, ela não falou para ninguém que o menino estava morto. Chamou o marido, pegou, né, o seu jumentinho. O marido perguntou: querida, o que está? Está tudo bem, tá? Na mais perfeita paz, o menino estava morto. E ela foi, encontrou gente no caminho: está tudo bem. E o menino morto. Aonde ela estava indo? Encontrar o homem de Deus. Agora, pastor, na segunda vez, ela disse: não, peraí, o homem de Deus me disse que eu podia sair, ficar fora 7 anos, que o que era meu seria me dado de volta, então eu tenho uma palavra liberada. Eu tenho uma palavra liberada, eu tenho ali algo profético que me encaminha, eu estou indo debaixo dessa palavra liberada, exigir o que é meu de volta. Os céus se movem, amados, quando você confia, quando você faz, quando você obedece a palavra, quando você não tem medo, não tem. E essa mulher, eu fico imaginando a coragem dessa mulher, porque ela voltou, tinha gente morando na casa dela, provavelmente, para ela ir requerer de volta, né? Vamos dizer que alguém estava lá morando por uso campeão. Não é assim? Quando de repente você sai da sua casa e alguém fica por um tempo, tem direito de uso campeão, que fala. E tinha alguém lá, e ela volta agora lá, bate palma: não, é minha agora. Eu saí debaixo de obediência. Estou voltando debaixo de obediência. Meu Deus. Aleluia. Foi um homem de Deus que me disse. Foi o homem de Deus que me fez com que eu gerasse filhos, ressuscitou meu filho, e foi o homem de Deus que disse para eu ir e voltar depois de 7 anos. Peraí, pois agora eu vou lá no rei. Eu não vou atrás de vereador, não vou atrás de governador, não vou atrás de licitação, não vou atrás de cunha, não vou atrás de, sei lá, não sei do que você está indo atrás, aí é um problema seu. Mas diz o Senhor: sou eu, o Deus que faço grandes coisas na sua vida. Se eu não te abrir a porta, ninguém vai abrir. Se eu não convencer o coração do homem a se dobrar aquilo que você precisa, ele não vai te dar. Então não sei do que você está indo atrás, para de ir atrás. Corre agora para o Senhor teu Deus. E aquela mulher chegou bem na hora da história. Na hora que abriu os portões, né, da câmara onde o rei estava, o Geazi falou: meu senhor, pronto, estou te contando a história, está aqui a mulher, a sunamita, e o filho a quem foi ressuscitado. Ela pode contar melhor do que eu, porque ela é quem tem vivência da coisa. E ela começou a contar a história, aproveitando o ensejo, disse: há 7 anos atrás também Eliseu me mandou sair, e agora eu voltei. Daí o rei falou assim: chame o eunuco, põe para mim os 6. Olha isso, o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos, Você é firme no que você fala? Te fiz uma pergunta, tá? Você é firme no que você fala no Senhor e do Senhor? Você é firme e constante naquilo que Deus te fala? Você é firme na promessa que Ele te fez? Ou você esquece todas as vezes e fica buscando sempre uma promessa nova? Porque tem essa, né, Pedro? Fica firme. Não mude o que Deus falou com você. E contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que olha isso, eu acho que isso, que um eunuco o acompanhasse, e ordenou a este, olha isso, essa daí que você tem que pegar, porque essa é profética, e eu já vou terminar, que lhe seja, o que está escrito lá?
Estou na frente? Não, né? Que lhe seja. Você recebeu? Não? Eu vou ler de novo. Que lhe seja. Talvez em obediência e por um tratar do Senhor na tua vida, para moldar algo em você, seja o seu caráter, seja a sua consciência, Deus te tirou de um lugar, te colocou em outro, e Deus fez alguns trabalhos aí que parece loucura, e de repente, e você continua obedecendo, e agora Deus te traz de volta, e diz assim. E mais interessante, pastor, que essa ordem veio expressa do rei. Como que é, pastor? Você pegou isso? Irrevogável. Nesse tempo, não existia lei ou decreto que pudesse mudar. Quem estava na casa dela, Pedro, tinha que sair. Eu não sei quem está ocupando o lugar ali, mas vai sair agora, diz o Senhor. Está saindo de lá agora, diz o Senhor. Os céus estão ordenando, está saindo de lá agora, o que é seu, não será tomado de você. E diz o Senhor, o que foi tirado e está sendo restituído agora. E tem mais, que lhe seja restituído. Olha o que ele disse, depois de restituído está escrito o quê? Está escrito o quê? Está escrito o quê, igreja? Tudo. Não é só o terreno, Pedro. Não é só ali. Tudo o que lhe pertence. Você pegou? Olha agora, presta atenção. Olha, isso é demais. A Miss Lane pegou, Miss Lane. Eita. Ó. Tudo que lhe pertence, quer dizer, tudo que é seu agora, pronto. Mas preste atenção, ela ficou 7 anos fora. 7 anos fora sem rendimento algum daquilo que ela trabalhava, porque nessa época, essa mulher era uma mulher bem sucedida de vida. Ela tinha bens, ela tinha uma renda boa, porque nessa época só construía casas de tijolos quem tinha condição financeira boa, porque quem não tinha, construía casinha de sapê e barro. Mas essa mulher construiu um apartamento no andar de cima para Eliseu e de tijolo. Ah, meu Deus! Está preparado para subir de nível? Ó, não é mais aqui, é aqui. Não é mais aqui, é aqui. Então essa mulher era bem sucedida, ela tinha uma renda, mas 7 anos, imagina que essa mulher passou lá, sem a renda dela, sem a casa dela. Não conta a história, pastor. Mas eu imagino, pastor Rubens, quando ela ficou 7 anos numa terra estranha, no meio, não fala se é na casa de tia, parei, ela foi para lá. Eu acredito, se você não acredita é um problema, eu acredito que o Deus que tirou ela da casa dela, sustentou ela lá também. Eu acredito nisso, porque o nosso Deus não mente, né, pastor? Daí o rei disse, vai devolver, vou restituir o que lhe pertence. Olha isso é maior, meu Deus. E todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até... Vamos dizer que essa mulher é uma agricultora, e ela deixou a terra dela, e passou a não receber o rendimento da terra. Daí o rei falou assim, peraí, não, mulher, a sua história é demais. Mulher, o seu exemplo gerou algo em meu coração, como você serviu e foi generosa com o profeta, o meu coração se encheu de generosidade para com você agora. Olha isso. Vou te devolver a sua casa, o seu terreno, mas você ficou sem plantar 7 anos, né? Então peraí, chamou o eunuco, soma tudo, com juros e correção,
tudo que ela rendia e plantava na época, pois durante esses 7 anos vai ser restituído os seus rendimentos. Vou profetizar, você vai pegar agora? Não sei o que tem rendido até agora, não sei o que tem sobrado, talvez o que tem entrado você tem dito é misericórdia, só pela graça, nossa, se não fosse Deus, diz o Senhor, eu estou restituindo agora todos os rendimentos que era para ter chegado e não chegou, talvez porque algo aconteceu, mas o Senhor, esses rendimentos estão chegando agora, tem uma restituição chegando em nome de Jesus para alguém aqui, aleluia, receba. Mas está embargado, o advogado disse que não estaria, mas foi negado, diz o Senhor, é eu, o teu Deus, o Todo-Poderoso, que estou liberando isso agora. Eu te libero, está sendo restituído. Imagina essa mulher agora, de quando você deixou meu Deus, finalizei aqui, não tenho nem o que falar mais nada, fique de pé por gentileza.